Mas ali de vocês, no trabalho de vocês, cara, é muita gente e cada um vindo de uma forma, de uma São muitas dor. histórias A diferentes. barbearia muitas nossa ali histórias. até eu acho que eu falei pra ti, né? Eu até mudei o lema. Lembra que tu tinha me ajudado lá no perfil? Eu mudei agora, o nosso lema lá é assim, ó. E é real. Minha barbearia é onde amizades são construídas e histórias são compartilhadas. Não, acho que não é só minha, né? É de todo mundo. Todo mundo. Sim. Mas eu usei como... Porque existe uma confiança, né, cara? Isso. Pô, tu senta ali, daí tu vai lá. A princípio, né, quando você não tem essa conexão, acho que é normal ficar fechadão e tal, mas vai, como vocês já estão no ritmo, né? Toda hora Sim. falando e tudo mais, vocês começam a entrar num clima, compartilhando realmente informação, ideias, ou ajudando a pessoa, que isso faz parte todo de um network, e isso faz parte até de uma questão da sociedade, né? Sim. Porque, cara, é fundamental isso, né? Compartilhar momentos, compartilhar histórias e ajudar. E por isso você tem que estar preparado, porque são vários assuntos. Vai pegar um cara que vai falar de política, vai pegar um cara que vai falar de várias... E cada assunto, cada cliente é personalizado. Isso é padrão, né? O barbeiro, ele é um cara que ele aprende enquanto trabalha. A gente é pago pra aprender. Entendeu? verdade. A gente atende um cara que trabalha com marketing. Aí vem outro cara que trabalha com design. Outro cara que trabalha com produção de conteúdo. Outro cara que é administrador. Uhum. Médico. Quantas vezes eu já tive consulta sem pagar consulta? Quantas vezes? É Cara, tô verdade. com uma dor aqui, ó. Aí o cara... Dor nas costas. Isso daí... Eu tenho Ó, vou te passar uma receita. eu tenho um tremor. Até tem um cliente meu que ele é médico ali no hospital aqui em Joinville. Ele é cardiologista. Daí ele falou assim, ó, Guilherme, eu vou te passar um remédio. Deu que remédio? Ele, não, vai te ajudar. A hora que tu for fazer... Porque eu falei pra ele, pô, mano, quando eu vou dar um workshop, na época eu tava dando workshop, quando eu vou dar um workshop, alguma coisa, o negócio começa a tremer um pouco a mais, né? Que é normal, cara. Isso é... Nervosismo psicológico, né? normal. E até é bom pro cara, tá ligado? Uhum. Porque a hora que para de tremer, deu ruim, né? Daí ele, não, vou te dar um negocinho que tu vai ficar... E comecei... Daí eu tomei um. Daí eu peguei, fui pro evento e falei, pô, não mudou nada, cara. Daí eu falei pra ele, pô, mano, esse teu remédio aí não funciona. Uhum. Daí ele, não, cara, calma. Então toma 2. Eu tomei 2, aí deu uma segurada. Mas eu tive uma consulta dentro da... Sim. da Lembrando que é um cadeira. médico, né? Ele sabe o que tá fazendo, tá passando ali. Né? Tem uns amiguinhos aí que pegam um remedinho. Ele não toma esse aqui que é bom pra caramba, pra dor de cabeça. É um Ele quer isso daí, não, rapaz. Aí você Não, vai lá ver. E Lembrando a que é um função dele profissional. ele é dentro da área dele também, que Sim. é cardiologista, né? Então... Identificou, mas aí... Tanto é que ele falou assim, Guilherme, esse remédio aí que eu vou te receitar, nós na área de medicina usamos quando a gente vai fazer cirurgia. Entendi. Até pra ficar concentrado somente naquilo. Mas é uma questão... talvez... talvez não, pode ser emocional. Porque você tá falando que só acontece quando você sobe no palco ou algo assim. É que assim, ó, eu tenho isso, ele falou, esse é o nome do meu negócio que treme, é tremor sequencial. Tá. Só que a partir do momento que eu começo a ficar muito nervoso, Sim. o Faz negócio treme mais. É como com qualquer outra pessoa. Se tu ficar nervoso, tu vai tremer. Só que no dia a dia tu não treme. Eu não tenho, cara. Eu fico vermelho. Vermelho? Vermelho. Às vezes, quando eu vou dar palestra, assim, alguma coisa, e não é sempre. Ah, mas daí eu fico assim, quando eu tô com vergonha, daí é diferente. Não, mas né? não é sempre. É doido, porque não é sempre. Eu não tenho dificuldade de comunicação, né? Tenho informação, enfim, não tenho essa. Aprendi desde a minha formação a trabalhar isso. Mas em algum momento, sei lá, algum momento ali, eu tenho uma palavra, cara, eu não vou lembrar. Eu vi o David Leonardo falando que ele tem isso aí. Dislexia? Isso, cara. É isso mesmo. Ele tem, depois que ele falou isso, caraca, acho que eu tenho isso. Você tá falando ali, tá dando uma palestra e tal, e de repente levanta uma pessoa, cara. Eu começa a vir tudo na minha cabeça. Ih, cara, será que ela não tá gostando? Isso será que eu errei? Será que... E eu vi que o David falou isso, e eu comecei a perceber, eu tenho isso, eu fico vermelho nesse momento. Que aí eu fico pensando, pô, o cara não gostou. Quer ver eu tá conversando com alguém, e alguém pegar o celular na mão? Aí Parece que a Mas isso é pessoa um não tá prestando indicativo. atenção. Mas isso é um indicativo. Aí eu falo assim... Na grande maioria das vezes. Aí eu falo assim, ixi, será Porque daí que... a pessoa não tá gostando do... Será que ela não tá gostando do assunto? Será que... Pô, A aí eu já dopamina que mudo. tu tá gerando tá menor do que a dopamina que o celular gera. Cara, é muito louco. Aí eu tenho essas questões. Mas assim, subir do palco, ficar tremendo assim, é comum até falar pros artistas, né? Cara, se subir no palco e não sentir aquele friozinho na barriga, tem que voltar. Eu Porque tenho aí- isso e não tenho ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, é uma coisa que eu acho que eu já controlei.
como eu tenho 84 anos de idade, né? É, Eu já fui. De um cara já de vidro. passou, né? Eu já fui b-boy, né? O cara que dança break. Uhum. Então, eu já cheguei a Como dançar já foi pra 50 mil pessoas, né? Num show. Ó, inclusive, ele Então é, trabalha tipo, no muito de podcast. boa, né? É muito de boa eu chegar e dar um mortal na frente da galera. Então, tipo, não tem coisa pior do que isso, né? É. Então, quando eu chego pra gravar um stories, pra falar em público, o começo dá aquele... Será que vai? Mas depois vai tranquilo. Mas eu acho que o que é pior pra mim é que eu tenho um problema de fala. Eu acho que é um bloqueio, porque eu lembro Tá. que quando eu era criança ali, tinha uns 9 anos de idade, eu tinha um padrasto que toda vez que eu ia falar alguma coisa, ele sempre me corrigia, né? Sim. Claro, criança, tava aprendendo a falar, juntar as frases e tal. Ele sempre me corrigia de uma forma grosseira. Então, na minha cabeça, é como se tivessem duas frases formadas e na hora de falar, as duas se junta e enrola tudo. E às vezes eu falo o começo de uma palavra e acaba com outra palavra, entendeu? Então eu tenho que falar abrindo mais a boca, na minha cabeça faz sentido que dá um pouquinho mais de delay, que é pra ver se o cérebro consegue encaixar a frase certa. Certo. Então, entendi. tipo, eu tento me comunicar dessa forma, entendeu? Tentando gesticular mais, que é pra dar esse tempo, entendeu? Inclusive, você que tá assistindo o nosso podcast, deixa eu falar pra você, em relação a isso, é um ponto muito importante, cara. Muita gente procura a gente falar em relação eu não falo em público. Isso é um bloqueio normal, tá? É. Todo mundo tem um bloqueio emocional, tá? Se quiser pesquisar um pouco mais a fundo em relação a isso, até suas crenças também, né? Limitantes, enfim. Mas isso é importante você notar o que acontece com você e anotar. Por exemplo, eu falei que eu tenho esse problema e eu já sei que tenho isso e tento trabalhar isso. Por quê? Porque a maioria das vezes você não faz as coisas, cara, porque você tem esse bloqueio, porque alguém te colocou lá na infância. Então, você que não estuda essa parte, lá na sua infância foi bloqueado. Ponto. Não tem como. E aí você tem que trabalhar esse desbloqueio. Então, quando você ouvir algum coach, né, hoje, digital, falando aí sobre desbloqueio, novos códigos, novas linhas cerebrais e blá blá, isso é muito importante, real. Não deixe passar. Por quê? Porque isso impede de você criar algo. Então, por exemplo, nós estávamos conversando no bastidores sobre produtos novos, né, de lançamentos e tudo mais. E a gente só não faz porque a gente não tem o conhecimento. Porque quando você tem o conhecimento, você quer fazer. E aí existe um problema no bloqueio, do medo, né? Que é um dos bloqueios mais poderosos que faz com que você não faz nada. Né? Então, tomem cuidado com o bloqueio, cara. Pesquisa sobre relacionado a isso. Se for possível, comprem curso relacionado a isso, porque isso não deixa você seguir adiante.